Olá, eu sou Sandra Bittencourt, bem-vindos ao podcast Arte, Cultura e Mente Zen. A conversa hoje é com Antônio Mendes, uma das maiores expressões da arte contemporânea em Pernambuco. O artista expõe na Casa Guita, em Olinda, a mostra Vestígios de um Tempo Não Linear, curadoria do professor e filósofo Felipe Campelo. Retornos e reinvenções, fluxo-refluxo contínuo de uma existência se entrelaçam em camadas do tempo, imitando o sansara da roda da vida, conceitos de ordem milenar lacram a narrativa da obra. Como de um artista em trânsito, ou seja, em contínua transformação, a nova coleção de Antônio Mendes inova em vários aspectos. Dentre as pinturas em acrílico sob tela, as proporções aumentam, chegando a 3x2, e a nova paleta de cores traz uma combinação diferente, agora em tonalidades mais profundas, e pela primeira vez, revistas vintage dão margem a esboços a partir de colagens, sua mais nova paixão. Memórias como as latas do muro de seu avô ordenam ressignificações deslumbrantes expostas aqui. De quebra, uma instalação feita a partir de ferro velho, encontrado no pátio da galeria. Inspiração ininterrupta. E no auge de seus 60 anos, Antônio Mendes, como um arqueiro zen, filosofa. Aspas, a trajetória humana é a tela maior. Fecha aspas. Antônio Mendes, mega prazer falar com você novamente. Bom, você que não só eu considero, mas você é um dos gigantes da arte pernambucana. Como vai a vida, Antônio? Oi, Sandra. Obrigado pelos elogios, né? Embora não me veja dessa forma, mas agradeço. E eu tô bem. E você, como tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Agora então que eu estou extasiada, né, Antônio? Com essa exposição, sim, essas telas maravilhosas que você está expondo lá na Casa Guita, em Olinda, a mostra Vestígios de um Tempo Não Linear, curadoria do professor e filósofo Felipe Campelo. E eu gostaria de saber quando e como essa belíssima coleção começou a ser gerada, Antônio. Dá para precisar isso ou fica difícil? Dá sim, Sandra. A primeira coisa que eu quero frisar é o seguinte: você já deve ter ouvido essa frase em relação ao tal, né? Assim, o tal que é explicado não é o tal verdadeiro, né? Então, se eu souber explicar essa exposição, não é a exposição verdadeira. Mas eu posso sim, posso pontuar um certo marco de início. Em janeiro de 2025, eu comecei a manusear umas revistas antigas, revistas Seleções, que foram do meu avô, passaram para minha mãe e depois que minha mãe faleceu, eu recebi. Fiquei como responsável por elas. Eu comecei a manusear essas revistas, 1957, 58, 60, por aí vai. Muito antigas. E aí, pensei em dar uma destinação, algo que fosse honroso, que, enfim, que tivesse arte. E aí resolvi fazer umas colagens. De janeiro e boa parte de fevereiro, eu produzi bastante colagens, tendo como base esse material. E manuseando esse material, que é em si um material antigo, não tive como não linkar memórias da minha infância, memórias sobre essas pessoas que passaram na minha vida, outras pessoas inclusive que eu nem conhecia, as pessoas que foram modelos dessas revistas, as pessoas que escreveram os textos. Enfim, começou a se desenvolver uma viagem em relação ao tempo e tudo que diz respeito ao tempo, inclusive as ausências. Né? Então eu coloco como um marco esse janeiro desse ano, de 2025. Porque chega um determinado momento em que a minha necessidade foi que eu precisaria de um outro suporte para continuar essa pesquisa ou essa viagem minha. E o suporte era a tela. Não só uma tela nas dimensões que normalmente eu trabalho, embora eu goste de trabalhar já dimensões maiores, mas telas grandes. Então eu produzi telas de 3 metros por 2, 2 metros por 2, 1,50 por 1,50. Eu tive essa necessidade de fazer essa expressão em tamanhos, em formatos maiores. O marco é janeiro de 2025, em manuseando esse material básico que foram essas revistas Seleções. Antônio, o curador Felipe Campelo, ele afirma que a sua pintura é feita de retornos, né, e reinvenções que mostram o aparente caos, né? Mas que esse caos, na verdade, guarda uma ordem
própria, livre, em constante transformação, e ele inclusive cita a Leda Maria Martins, que fala em um tempo espiralar. Passado, presente e futuro se entrelaçam, dão as camadas de retorno, atualizam, e é um fluxo que tem, a meu ver, remete a concepções de um pensamento lá para o Oriente, né? O Sansara, a roda da vida, né? O fluxo contínuo de existência, são conceitos que lacram a narrativa da tua obra, que é uma expansão infinita. Dá um exemplo para a gente desse conceito tão rico, né, Antônio? Posso sim. Posso, inclusive, falar de uma experiência em manuseando esse material, que é, bom, quando eu estou lidando com material que já não está mais aqui e que, no tempo, eu estou com esse material do passado, no presente, e eu agora sou avô, eu agora estou na condição que ele esteve, né? Olha. Eu era o neto, eu era a criança. E mexendo aqui agora com um material que diz respeito ao passado dessas revistas antigas, que me trazem memórias, eu estou deslocado para uma outra condição. Eu agora sou o avô. E isso é uma coisa interessante, porque eu fui a criança que, convivendo com meu avô, olhava para ele e aprendia com ele. E agora eu tenho 60 anos, tenho uma neta que olha para mim e me chama de vovô e aprende comigo. E eu acho isso uma coisa maravilhosa do tempo. Ele flui. É quase que como um palco onde se desenvolve ali milhões de histórias e indivíduos, de identidades que podem se descobrir, que podem se desdobrar, que podem se deslocar nesse tempo e aprender coisas e entender sinalizações e se perder também para se encontrar novamente de uma outra forma. Então eu acho isso um movimento maravilhoso. Antônio, são 39 telas de uma beleza extasiante. E essa inspiração toda teria atalhos? O que tanto te inspirou? Daria para você falar algumas ou uma grande inspiração? Porque uma produção extensa nesse pouco tempo, fala pra gente sobre as inspirações. Isso, 39 e, diga-se de passagem, 95% pelo menos em grandes dimensões. Pois é, em grandes dimensões, ainda tem isso. Exato. Diga. E assim, dá para falar, sim, em rememorando esses laços que mantive afetivamente e mantenho ainda na memória do meu avô e minha mãe e outras tantas pessoas que passaram na minha vida e tal. Mas em especial o meu avô, o velho Seba, era o apelido dele, Sebastião, apelido Seba. Eu fui bater numa história de criança minha. Ele morava no bairro do Jordão e não tinha muitos recursos assim, financeiros e tal. E a casa dele não tinha um muro de alvenaria, mas tinha um muro que ele criou de latas de óleo de cozinha. As latas de óleo de cozinha da minha infância eram todas de alumínio. Sim. E ele pegava as latas, ele abria essa lata, ele colocava arame e estacas para dar sustentação. Então o muro dele hoje seria uma instalação contemporânea. Com certeza. Porque você via várias cores dos rótulos, dos óleos, os mais diversos possíveis. Uma boa parte dessa produção das telas é uma forma de ressignificar aquelas latas e tudo o que elas significam. Porque essas latas, elas não falam só da precariedade, mas ela fala da criatividade, ela fala do afeto, porque a lata que estava ali no muro metal dele, outra lata maior era a lata onde ele tirava a água da cacimba. Sim. E colocava numa bacia com uma outra lata menor para que a gente tomasse banho quando estivesse na casa dele. E essas latas, elas enferrujavam, então tinha um cheiro. Eu chegava para tomar o banho lá e a lata às vezes estava enferrujada e era aquele aroma que eu me lembro. Hoje, se eu passar perto de uma lata enferrujada, eu vou sentir o aroma de quando menino, quando estava na casa dele. Então, tudo isso é afeto,
tudo isso é o passado que eu presentifico e que ressignifico, trazendo essas latas para uma subjetividade. Aquelas formas geométricas que acompanham a maior parte desses trabalhos dessa mostra, elas são uma ressignificação dessas latas. Sim. Porque, veja, a lata é um objeto que necessariamente ela não tem grande importância, mas uma lata é muito significativa. Além de todas essas questões que eu te falei aqui da minha infância e esses registros, né? Mas a lata contém algo. A lata, ela, no que ela contém, ela também doa algo. O conteúdo que está nela, seja um azeite, seja, sei lá, qualquer líquido, vai ser doado para alguém, né? Aquilo vai ter uma serventia. Então é algo muito simbólico entre o cheio e o vazio, o que recebe e o que doa. E você já me acompanha há tanto tempo, sabe que eu adoro essas metáforas, né? Porque elas sempre voltam para a filosofia oriental, a qual eu sou apaixonado, né? Então, vazio e cheio, aceitar e doar, receber e doar. É uma das questões do eterno arqueiro. Sim, esse codinome que você me deu, eu aceito com muita honra. Bom, mas Antônio, uma curiosidade aqui. Dentre essas telas existe uma que parece o contorno de um ser, de uma pessoa. E tem como se fosse uma blusa amarela, um cabelo assim mais meio aqui no meio do pescoço. O fundo da tela é amarelo, tem tons de cinza, preto. E é muito interessante porque de cara eu olhei e vi um ser. E eu fiquei muito curiosa. Falei, quem será esse ser? Deve ser muito especial, porque é o único que faz parte da coleção. Então eu vou perguntar para o Antônio, quem é esta criatura, Antônio Mendes? E eu vou voltar a pergunta a você. Eu quero que você me apresente... Porque se ela se apresenta na tela, sinceramente, Sandra, eu não vi. Então ela se apresentou primeiro para mim e aí eu estou rebatendo para você. Eu estou rebatendo. Você está me presenteando uma leitura com uma leitura que eu não percebi. Não percebi que tinha feito isso. Totalmente inconsciente. Menina, que coisa. Mas vou olhar para esse trabalho agora com outros olhos. Com outros olhos. Então, quem sabe, essa criatura vai se pronunciar e aí você me passa a mensagem, tá? Mas claro. Porque pintura... Você vai ser a primeira a saber. Pintura de Antônio Mendes, tudo é possível, né, Antônio? Tudo está em transformação, né? Tudo em constante transformação, constante. Afinal, é o grande trânsito, né? Isso. Vivemos o grande trânsito. Exato. E o tempo é o condutor disso. Né? Exatamente. Quantas coisas o tempo elucida e tantas outras ele coloca como mistério e apenas dando sinalizações do que pode ser ou do que pode vir a ser. Né? Exatamente. E nós fazendo essa trajetória, né? Continuamos fazendo essa trajetória, lidando com o tempo, aprendendo com ele. E que, na verdade, não existe, né? É um tempo que nos deram aqui. Né? Exato. Nos deram. Exato. Então... Uma projeção completamente humana de contar, né, de ter o controle, de achar que a nossa contagem ela define o tempo. O tempo é muito maior do que aquilo que a gente pode contabilizar, exatamente. Né, metrificar, não é nem metrificar, mas que a gente pode contar, não é por aí. Exatamente. Para mim é um grande mistério, sabe, na medida em que eu olho, vejo esse fluxo que eu chamo de vida e vejo a atuação disso que eu chamo de tempo nessa vida, as possibilidades que se abrem, enfim, eu acho isso misterioso. É total mistério, também acho. E há uma outra coisa, uma outra questão também, que é a paleta de cores. Essa coleção traz uma combinação diferente das anteriores, né? Você trabalha com combinações em tons mais escuros, preto com azul acinzentado e dourado, em outra o lilás com preto, tom do vermelho é mais escuro, uma combinação de cores extasiante. É muito lindo. Me diz se você concorda com isso e se essa combinação vem antes, quer dizer, ou depois de todo o conceito. Como é que foi esse trabalho com as cores? Certo.
primeiro, obrigado novamente pelo elogio em relação à paleta, né? Isso veio realmente um laboratório para mim, de estando em trânsito, estando em movimento, né? Sim. Largar, de certa forma, um porto seguro que já vem acumulado ao longo de anos de trabalho das minhas cores preferidas. De me lançar ao encontro de outras possibilidades. Então foi intencional, sim. Eu quero fazer dessa ressignificação dessas latas de óleo também um laboratório de encontro com outras cores que consigam passar mais aquilo que afetivamente eu estou vivendo em produzindo esses trabalhos, né? Sim. Então, aí é que você percebe combinações que antes eu não usava, para uma paleta de cores que antes eu não usava, umas simplificações, às vezes menos cores, às vezes quase cor nenhuma, enfim. Foi intencional, sim. É uma forma de ser coerente com esse momento dessa mostra, ser coerente com os meus 60 anos e ser coerente com esse presente que, de certa forma, eu me dou, que é fazer essa mostra como um presente para mim. Me permito e quero fazer esse laboratório. E fiz. E estou muito satisfeito com isso. Pois é, você está falando isso, eu gostaria de saber em que momento da tua vida essa mostra vem à tona. Como é que anda o estado emocional do Antônio Mendes? Como você pode analisar esse momento em que essa exposição vem à tona? Certo. A primeira coisa que eu acho que é bem significativa, eu não percebi nas décadas anteriores, assim, principalmente as 3 últimas décadas, uma grande mudança em mim dos 30 para os 40, dos 40 para os 50. Mas é interessante que, como há um ano atrás, a perspectiva de fazer 60, eu já vinha me percebendo com alguma mudança mais efetiva, alguma coisa estava deslocada do eixo em mim. E eu comecei a prestar atenção a essa sinalização minha e colocar em práticas algumas coisas mesmo efetivas em relação ao tempo. O tempo que eu tenho, o tempo que agora, aos 60, eu dialogo diferente com ele. O tempo que às vezes eu preciso dele mais para mim e menos para o outro. Então, eu estou nascendo para os 60 anos. Veja, então é interessante porque, por exemplo, eu me peguei, quando fiz 60 anos, tendo a opção e usufruindo do direito de, em um supermercado, entrar na fila dos idosos. Sim. E aí tu sabe aquela estranheza de dizer, cara, peraí, se tu tem 60 anos e tu pode entrar na fila dos idosos, é o óbvio do óbvio, então tu és um idoso. Tu és idoso, cara. Tu já és idoso, então tem essa questão bem prática, né? Ou seja, o meu rosto, o meu cabelo, o meu corpo, enfim, é um corpo de 60 anos, né? E tem a questão subjetiva também, ou seja, eu percebo que a qualidade do meu tempo, ela tem melhorado. A consciência do tempo, para mim, ela tem se mostrado mais nítida. E agora, isso é muito recente. Eu estou recém-nascido nos 60, né? Eu tenho 2 meses ou 3 no máximo de 60 anos. Então, é tudo muito novo para mim. É um paradoxo, né? Porque eu estou mais velho, eu sou um idoso agora, mas está muito novo para mim. E eu estou curtindo muito essa descoberta. Muito bom. Algumas estranhezas, como essa da fila do supermercado, né? Ou o direito de tirar uma carteira para poder estacionar no local prioritário. Então, estranhezas, descobertas. Mas que também enfim, é um momento muito mas novo. que também são benefícios, né? Não é? Sim. Existe esse outro lado da moeda. Existe. E assim, eu poderia dizer, é uma forma, eu percebo isso em mim, uma forma diferente de lidar com o tempo, de observar o tempo, de ser mais seletivo com esse tempo também, sabe? De ter coisas onde eu já escolho, assim, não, eu não vou gastar o meu tempo com isso, porque ele me é mais valioso agora, assim, eu quero fazer outra coisa com ele, eu quero me permitir outra coisa com ele. Sei, mas esse ser idoso, ser considerado idoso, isso não leva o peso que a sociedade imprime, não, né? De jeito algum. No ponto de vista biológico, ele traz novidades para o meu corpo, embora eu esteja bem fisicamente, mas ele traz novidades, né? Eu olho no espelho e vejo um rosto mais envelhecido do que quando eu tinha 50 ou 40, mas longe daquele estereótipo de um idoso de bengalinha e que já se deprime porque pode, sei lá, especular sobre a finitude. Não. A finitude me acompanha
acompanha desde que eu nasci, né? Enfim, mas é um momento de viver, de celebrar, eu diria até. Ah, muito bem. É celebração, é celebração. É celebração, com certeza. E houve algum momento de clímax nessa trajetória da tua produção? Teve algum momento de clímax? Alguma coisa assim, você não esperava? Aconteceu isso? Aconteceu. Aconteceu. Isso que eu te falei anteriormente, largar o porto seguro da minha paleta e ir ao encontro de novas tonalidades e tal, isso por si só já é desafiador, de certa forma. Né? Mas eu diria que teve um diferencial. Bom, se eu fosse fazer uma comparação, essa mostra, a produção dela teve muito mais momentos de um café coado do que um café expresso. Até nisso, né? Em lidar com o tempo e a intensidade de gravitar em coisas tão importantes para mim, de afetos, de reflexões sobre o tempo, sobre a impermanência das coisas, sobre ausências e presenças, mas transitar por isso num ritmo de café coado e não de expresso. Sim. Então foi mais calmo para mim. Essa produção foi uma produção mais calma. Agora, Antônio, então vamos para uma segunda parte do nosso papo. A gente sai da exposição e vamos agora para a tua arte como um todo. Então, a respeito de uma virada de chave, porque eu vou buscar uma explicação lá de 2016, quando você apresenta aquela exposição Ego em Suspensão e Fragmentos de Luz. Para mim, aí foi uma virada de chave, não sei se você concorda. E você começa a explorar a subjetividade, né, como ponto principal da tua obra. Então eu queria saber se, antes desse momento, era o psicólogo que estava ali nas relações com a obra, e daí para frente passou a ser o homem mais preocupado com a existência profunda, vamos dizer assim. Ela existe no relativo, no absoluto não. Por que no relativo? Porque eu acho, e concordo contigo, foi uma virada de chave. Porque em 2016, 2015, antes de 2016, eu entrei numa crise em relação à minha produção. No sentido de que aquilo que eu já vinha fazendo já não me satisfazia, assim, como um mote principal, como um rumo principal. Eu precisava fazer alguma coisa que eu não sabia o que era. Então foi um momento crítico, desagradável, porque de muita angústia, de muita tensão, e que em 2016 eu dou um primeiro passo de mostrar essa crise. Ainda não tinha nada resolvido, afinal de contas, eram os primeiros passos de largar temas e de formas de expressão que eu já vinha, de certa forma, consolidado, né, para uma coisa que eu não sabia o que era. Então 2016 foi um marco. Agora, por que chamo isso de relativo? Porque eu, daqui dos 60 anos, fazendo uma pequena retrospectiva, eu percebo que tem uma característica que antes foi mais, digamos, o encontro com isso foi mais bruto e depois passou a ser mais calmo, mas uma característica de momentos de crise, momentos de mudança de rota, assim, bruscos às vezes, que eram causados aparentemente por fatores externos, né? Então, se eu for olhar a minha vida e dizer, cara, aconteceu isso aqui naquele momento na tua vida, na tua trajetória de vida, e aquilo te jogou num espaço que tu nem esperava. E eu vivi vários momentos dessas crises. Até que, na minha tentativa de compreender, viver a minha jornada, e compreendê-la ao mesmo tempo, eu fui e continuo tentando entender essa relação entre mim, que sou uma parte, e esse todo que é maior, que eu penso que ele está fora de mim, né, ou o percebo como fora de mim. E percebendo essa relação entre parte e todo, penso caminham para uma harmonia melhor com esse fluxo das coisas. E aí, aquilo que foi um movimento que vem de uma crise em 2016, dar esses primeiros passos, continuar a desenvolver e encontrar algo que eu não esperava lá, quando estava em crise, me traz hoje a possibilidade de continuar expandindo isso, aquele momento, só que com mais tranquilidade agora, já tendo desvendado algumas coisas. E o que tem por vir, o que eu ainda não sei que vou encontrar, com mais calma para lidar com isso, sabe? Sem precisar de uma grande crise. Sim. Hoje eu vejo um fluxo mais
harmonioso de movimento, sem precisar necessariamente uma grande quebra, né? Percebo isso, inclusive, na minha vida, né, como um todo. Então, eu acho que antes mesmo de colocar assim, enquanto arquétipos do o psicólogo ou o artista, né, é o ser humano, Antônio, que faz essa trajetória e reflete sobre essa própria trajetória. E isso é uma característica minha, porque me faz aprender. Mas, Antônio, há uma coincidência interessante. A exposição está hospedada na Casa Guita, né? E se encontra ao lado das residências da Maria Carmen e do Amaro Crisóstomo, este último, onde, inclusive, você teve suas primeiras aulas de pintura ligadas às paisagens iniciais da sua obra, né? A tradição paisagista figurativa, né? Com os anos, você deslocou esse foco para um olhar mais interpretativo, que o Raul Córdola, inclusive, ele coloca muito bem, que, quando ele diz que você cria sua própria maneira de pintar o que vê em seu horizonte. E aí você parte para o abstracionismo, é isso? Isso. Essa coincidência aí foi interessantíssima, né? Quando eu me vejo nesse projeto, quando esse projeto vai ganhando corpo, eu me vejo exatamente entre duas casas que assim, tiveram uma representação fundamental na minha trajetória artística e na minha trajetória humana. Ter encontrado e ter estudado com o professor Amaro Crisóstomo, né, e ter convivido muito com a artista grandiosa que foi Maria Carmen. Aham. Então, e como tem uma curiosidade, como é que você sai dessa linha da tradição paisagista figurativa? Como você sai? Como se dá essa saída e entra a narrativa? Você entra com tudo na narrativa mais... Seria geométrica? Qual seria a colocação correta para a tua arte hoje? Hoje, qual é a colocação? Hoje, minha arte continua sendo uma arte em trânsito. Então, veja, eu não tenho essa obrigação ou essa necessidade de definir. Eu não me defino como um artista geométrico, ou como um artista abstrato, ou como um artista figurativo, ou de paisagens, né? Eu vejo um fluxo e que, na linha do tempo que se mistura, eu vou gravitando em órbitas de expressão que elas estão ligadas umas às outras. Então eu vejo nesses trabalhos dessa série nova, que representam as latas do meu avô, né, que são minhas agora, eu vejo ali contido o artista, o Antônio paisagista da década de 80. Sei. Né? O Antônio que ainda continua pintando no campo. Esse exercício de pintura eu acho uma maravilha. E fazer hoje entrar mais nesse âmbito da subjetividade me permite que, quando eu volto ao campo, eu volto diferenciado. Eu olho a paisagem, eu olho a forma de representar o que eu estou vendo, que é um exercício que eu adoro, repito, é acrescido desse olhar agora, dessa minha pintura do agora, mais, digamos, geométrica no momento, de uma leitura mais geométrica. Mas ela está assim, porque nesse momento eu preciso me expressar assim. Eu não quero me engessar em rótulos. Antônio, você sente que é chamado para fazer uma pintura quando inicia uma tela? Opa, que pergunta, hein? Que pergunta! Isso é pergunta para arqueiro, não é para qualquer pessoa. Isso. Então vamos lá, né? Vamos lá. A tela em branco, por mais que seja clichê, ela é um convite, ela é um desafio. Quase como se fosse um espelho. Na medida em que eu vou inserindo ali uma matéria, eu estou também, de certa forma, pintando um autorretrato. Aí o convite e o desafio é: você está disposto a se ver? Você está disposto a se ver nas suas limitações e nas suas imperfeições e trazer todo esse material para exatamente o oposto dele, ou seja, suas
imperfeições e tudo que possa ser paradoxal, você está disposto a se ver nesse espelho? E eu gosto. Então o chamado é esse, o desafio é esse também. Se eu conseguir explicar, não é uma resposta verdadeira, mas eu tentei dizer o que é para mim esse chamado, como é para mim esse chamado. E acontece de várias formas, não é necessariamente racional, pode ser. E o que te inspira a criar uma obra? Existe alguma coisa que fatalmente vai fazer você ir para a tela? Existe. Eu acho que isso que existe tem exatamente 60 anos. Eu vou me lembrar de uma música de Chico Buarque agora, Querubim. Quando eu nasci veio um anjo safado, um chato de um querubim, que me mostrou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída minha estrada entortou, mas vou até o fim. Então veja, eu aceito isso hoje com tranquilidade, mas essa é um traço da minha história, da minha trajetória humana, certo? Uma inquietação, uma busca de significados, de significantes, para que eu possa ressignificá-los e tentar me compreender cada vez mais nessa trajetória tão misteriosa, tão paradoxal que é a vida. Como você descreveria sua arte? Outra pergunta extremamente interessante, viu? Olha, vou recorrer à uma das frases que eu falei para ti hoje. Se eu soubesse descrevê-la, seria uma mentira. Porque eu também estou procurando o que é que eu quero com o que eu chamo de arte, né? Por acaso, na forma, eu sou um artista que já tem uma trajetória relativamente longa, que já conquistou algumas coisas, um certo espaço e tal, mas isso é relativo dentro do absoluto. Eu não sei o que é que esse ser Antônio quer encontrar que ele ainda não encontrou. Eu vejo só ele buscando. E vai por sinalizações e vai avançando, ele dá um passo adiante, outro passo e outro passo, ele cai, ele volta, ele se restabelece, enfim. Eu vejo esse movimento, essa tela maior, que é a trajetória humana, ela para mim é a tela maior. Passar por fases e expressões são partes desse todo. Que técnicas você mais gosta de usar? Certo. Digamos, a minha mais comum, onde eu estou mais habituado, é acrílica, sobre tela ou sobre madeira, mas, como eu te falei, eu venho fazendo uma pesquisa com colagens e tenho encontrado coisas maravilhosas, assim, aberto possibilidades interessantes, mais específicas da técnica da colagem. Então, quando eu estou dialogando com a colagem, é um diálogo específico, e quando eu estou dialogando com as tintas e telas, é uma outra forma de diálogo, embora eles tenham interseções. Mas é interessante, eu hoje estou apaixonado pela colagem também. E nessa exposição, diga-se de passagem, eu fiz uma pequena instalação com o material que estava na Casa Guita, um material de construção, umas ferragens e tal, que eu levei a um serralheiro, e foi mais uma forma de ressignificar as latas do muro do meu avô, só que agora em 3 dimensões. Então eu fiz uma instalação que a pessoa pode chegar e tocar nela e mexer com som, porque elas batem uma nas outras e é o som metálico do ferro, e às vezes você pensa que já parou o movimento e elas se tocam novamente e criam um outro som, e isso eu achei uma brincadeira boa danada de fazer. Então, pela primeira vez, eu diria, eu estou fazendo uma inserção espontânea nisso que eu poderia chamar de uma certa, digamos, instalação ou um protótipo de instalação. Agora, qual o seu material favorito? O meu material favorito é a vida. É dela que eu tiro tudo para expressar, seja em tinta, seja na colagem, seja numa instalação como essa que eu te falei agora. Meu material preferido é esse mistério que é a vida. Quais são as principais transformações existentes na arte nos últimos anos? Veja só, é uma reflexão muito pessoal. Essa que eu vou fazer muito mais do que tentar aqui ir para uma seara que não é a minha, racionalizar sobre a arte contemporânea, o que está acontecendo, o que é que anda se fazendo. Mas eu acho que a gente está em busca, a gente enquanto artista, de cada vez mais expressar as inquietações que o mundo vem passando, as reflexões
que o ser humano, ele às vezes está sendo forçado a fazer diante da condição humana e na relação com tudo o que diz respeito ao que eu chamo de vida. A relação com o meio ambiente, a relação com o próximo. Então, eu acho que a arte, ela vem cada vez mais, eu acho que essa é uma grande transformação. É trazendo à tona essa reflexão para o outro também, que diz respeito a essas inquietações. Talvez tenha sido sempre assim, mas eu posso falar do que eu percebo agora. E como você acha que a tecnologia influencia a vida e a arte? Boa. Sandra, veja, nas minhas reflexões e nas minhas observações em relação à vida, né, eu não tenho como não perceber a influência da tecnologia no comportamento humano, na forma de viver, na forma de se expressar. E tenho críticas grandes em relação a isso, porque, a meu ver, o chamado dessas mídias e dessa tecnologia é um chamado para fora de si, como se a existência comparada a uma árvore fosse ficando cada vez mais com as raízes frágeis, porque o olhar é para fora, é o próximo estímulo, é a próxima postagem, é a próxima curtida, é a próxima invenção. E isso, para mim, tira a questão a qual eu dialogo nessa exposição, a questão do tempo, né? Aquele tempo que eu tenho para estar em contato comigo, para estar em contato com os meus dilemas, para estar em contato com os meus prazeres, para estar em contato com as minhas descobertas, para estar em contato com as minhas inquietações. Ora, quando o estímulo ele vem e me chama só para fora, eu perco as raízes, eu perco a base. E aí, me diga lá, né? Uma árvore sem base, um prédio sem uma boa base, ele cai. Ele fica suscetível às intempéries e ele termina tombando. A quantidade de informações e a quantidade de expressões que a gente percebe hoje, particularmente nas redes sociais, ela não quer dizer necessariamente qualidade. Muitas vezes esses espaços são utilizados simplesmente para se expurgar espaços sombrios, de pouca luz daquilo que compõe a consciência humana, né? Então, nos julgamentos, na coisa virulenta de julgar, de condenar, de rotular o outro, as opiniões não são mais opiniões para um diálogo, para uma construção, não são opiniões para que se extermine aquilo que não condiz com a forma como eu penso. E eu acho que isso mina a fortaleza da nossa espécie na relação com o planeta, na relação com a vida, porque isso é antinatural, eu diria. E como é que você lida com os desafios e a pressão do mercado de arte, Antônio? Com tranquilidade, sem perder minha base. Eu lido sabendo que eu faço parte desse mercado, eu sobrevivo economicamente do que eu produzo, mas o que eu produzo, e eu não posso esquecer isso nunca, ele vem de uma raiz fortalecida. E essa raiz, ela é sólida, ela é minha. É a partir daí que eu tiro o conteúdo para ressignificar latas, ou ressignificar figuras humanas, ou paisagens e tal. Isso é meu, são minhas raízes, é minha base. Ela não está em outro canto, ela está em mim. É preciso que eu reconheça isso, é preciso que eu, inclusive, descanse nas minhas raízes. Porque o estímulo para ir para fora e procurar fora de mim o que eu não vou achar nunca e que eu posso pensar que está no outro, é muito grande o estímulo, né? Então, quanto mais eu percebo esse estímulo forte, mais eu medito e eu valorizo as minhas raízes. E ela está na minha relação com o tempo, ela está na minha prática de respeito com o outro, na minha prática de contemplação com o planeta, de respeito ao planeta que a gente vive, ao que esse planeta nos oferta, a fragilidade e a força desse planeta, de me reconhecer como fazendo parte dele e não sendo dono dele. Então é aí que está a minha base, cara. Se eu destruo esse planeta, se eu lido com desrespeito em relação às formas de vida desse planeta, eu estou minando a minha base. E às vezes
a gente está fazendo isso e não está percebendo, como se fosse... A relação parece que é com uma coisa fora de você. Não é fora, gente. A gente está totalmente ligado a tudo que diz respeito a formas de vida nesse planeta, inclusive o próprio planeta. Com essa inquietação, voltando e não me perdendo da minha base. E agora a última pergunta. O poeta Ferreira Goulart disse, certa ocasião, que precisamos da arte porque a vida não basta. Procede? Procede. E eu completaria com Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, na fala de Riobaldo. Viver é perigoso. E depois ele reforça. É muito perigoso. Mas agora, Antônio, viver é tudo isso e muito mais. E a arte, ela vem como uma forma de expressar essa perplexidade, às vezes, diante de tantos fenômenos que a vida nos oferta. E é uma maravilha poder estar fazendo, seja lá o que for, com arte. Dando uma aula com arte, fazendo um atendimento médico com arte, fazendo um atendimento psicoterapêutico com arte, comprando um carro com arte, levantando uma casa com arte e pintando um quadro com arte. Eu vejo a arte também muito além do que aqueles que conseguem exercê-la como profissão. A arte maior é a arte de viver e de se compreender nessa vida e compreender um pouco do que é esse fluxo da vida. Antônio Mendes, obrigadíssima pelo papo, maravilhoso, adorei. Parabéns pela exposição, linda, linda. Muito sucesso para você. Ô, Sandra, obrigado. Veja, eu agradeço muito esse espaço. Você sabe que eu acompanho o seu trabalho, que a gente, como a gente diz assim, tem uma certa afinidade, somos geminianos. É, né? Verdade. É. E assim, a generosidade com que você acolhe os movimentos culturais, eu acho isso de uma importância enorme. Então, agradeço muito, muito, muito por esse espaço. Beijo, Antônio. Beijo. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho das notificações para serem avisados quando sair uma nova conversa. Obrigada a todos. Na próxima semana tem mais. Espero vocês. Até!